Pessoas, vamos ali para a segunda parte da nossa aula sobre o Kant, né? Na aula passada, ou no vídeo passado, a gente falou sobre esse quadro analítico que o Kant compôs, que construiu o que ele chamou de criticismo ou revolução copernicana da filosofia. Em alguns vestibulares talvez você encontre também idealismo transcendental, que dá na mesma coisa, tá? Idealismo transcendental, revolução copernicana da filosofia ou criticismo remete à mesma coisa, que é a produção do conhecimento kantiano. Pois bem, nesse quadro analítico ele estabelece o que ele chama de juízos e imperativos. O que ele chama de juízo? É todo o processo de construção das nossas operações mentais, do funcionamento da nossa atividade cognitiva, da nossa capacidade de formar juízos, né? Nós, segundo Kant, construímos o que ele chama de juízo analítico. O juízo analítico é exatamente aquilo que o René Descartes defendia, a razão pura. Só que para o Kant, o juízo analítico por si só não basta, né? O juízo analítico remete àquelas condições de possibilidade para a razão, noções que já estão a priori, né? Por exemplo, Kant defendia que nós já temos, por natureza, uma certa noção de tempo e espaço, que já está dado na nossa natureza e que ao longo da vida vai se aprimorando em contato com o mundo empírico. Esse aprimoramento é o que ele chama de juízo sintético. Então, para ficar claro, o juízo analítico ele é sempre a priori, sempre. O juízo sintético, são juízos de ampliação, oriundo da experiência. E dentro do juízo sintético ele pode ser de duas naturezas. Ele pode ser a priori, como a posteriori. O que seria isso? O juízo sintético é tudo aquilo que você desenvolveu ao longo da sua vida, em nível de aprendizado, em contato com o mundo empírico. Se ele é um juízo sintético a priori, quer dizer que diz respeito a um tipo de aprendizado que você adquiriu, mas que não sofrerá transformações com o tempo. Ou seja, ideias e teorias que não são suscetíveis ao tempo. Por exemplo, a própria obra do Kant, aqui que eu estou apresentando para vocês. Daqui a 50 anos, se você for estudar a obra do Kant, ela vai permanecer exatamente a mesma, né? Isso é um juízo sintético a priori. Juízo de ampliação que não sofre modificações com o tempo. Só que existe o juízo sintético a posteriori, que é todo tipo de conhecimento que você desenvolve, mas que ele continuamente está em transformação. Eu costumo citar sempre a medicina, né? Por mais que os grandes estudiosos produzam um nível de pesquisa bastante avançado, as suas pesquisas necessitam continuamente de revisão, de transformação, porque as situações se mostram novas de tempos em tempos, né? Então, todo tipo de conhecimento que continuamente sofre ajustes, transformações, a gente chama de juízo sintético a posteriori, que é um juízo de ampliação e que necessita de novas bases experimentais, né? Aqui a gente entende a operação da formulação cognitiva, da construção das nossas ideias por parte do Kant. Chegamos aqui na segunda parte, que é o que ele chama de imperativos. Os imperativos são todos os processos que nos levam a agir no mundo. A gente age no mundo a partir de três motivações, que podem ser prudenciais, hipotéticas ou categóricas. O que seria isso? Pensa na palavra, não precisa nem decorar, né? Imperativo prudencial é quando você age com prudência, levando em consideração os sistemas de regras, de normas da sua sociedade. E um imperativo hipotético é quando você segue inclinações muito pessoais, muito subjetivas, com base em desejos, em paixões, em favorecimentos pessoais, né? E o imperativo categórico é o que mais importa para o Kant no âmbito da ética, que é quando a gente age de acordo com o dever universal, né? Age em defesa do que ele entende por dignidade humana, pela defesa da vida humana. O agir ético para o Kant implica em seguir esse dever universal da razão, que é o imperativo categórico, que ele é universal, ele é invariável, ele é atemporal, né? O próprio Kant chama aquele que busca o imperativo categórico de esclarecido. E a figura esclarecida, quem age de forma esclarecida, atingiu o que ele chamou de maioridade da razão. E a palavra esclarecimento em alemão significa Aufklärung. Então esse conceito ele é chave para compreender o pensamento kantiano. Produzimos ética em busca de atingir esse Aufklärung, esse esclarecimento.
Tem dois conceitos dele que são chave, o conceito de autonomia e de heteronomia, para entender esse processo. Agir por autonomia implica sempre em inclinações ou em dilemas éticos seguir um imperativo categórico. A heteronomia, hetero remete a outro, nomia, norma. A heteronomia implica em seguir regras que chegam até mim. Só que o Kant chama atenção para uma pauta interessante, de que há momentos da história em que são produzidas regras injustas e que é papel da nossa autonomia desrespeitá-las. A gente pode dizer tranquilamente que o Kant, lá no século XVIII, estava legitimando, por exemplo, a desobediência civil em alguns momentos da história. Convenhamos, a história nos mostra que há uma série de exemplos de situações onde havia um amparo jurídico e legal, mas havia um questionamento claro no âmbito da ética. O nazismo já foi legal, a escravidão já foi legal, o apartheid já foi legal, o fascismo, ditaduras, né? E o racismo já foi institucionalizado, né? Nesse sentido, o fato de estar do lado da lei, de uma jurisdição, de uma jurisprudência, não implica em estar do lado certo. Perceber isso é agir com autonomia. Perceber isso é atingir o Aufklärung. Olha que interessante. Há uns 3 ou 4 anos atrás, esse foi o tema da redação da FUVEST. O tema da redação foi: atingimos a maioridade da razão vislumbrada por Kant? Se você não conhece essas categorias conceituais, por melhor que você escreva, dificilmente você conseguiria sair bem nessa prova, né? Uma outra dica que é importante dar é isso, o quanto que a filosofia te colabora ali na construção de repertórios, de redação, e é importante estar sempre ligado a isso. Como eu quero preencher mais o quadro, e a gente não tem mais espaço aqui, a gente vai se encontrar num terceiro vídeo ainda sobre o Kant para finalizar essa discussão, tá bom? Tchau, tchau!